legado que a fase industrial deixa para São José é tamanho. Envolve o patrimônio imaterial, quem são as pessoas, que são os costumes, a vida que se gerou em São José, né? É muito particular, que envolve coisas bem peculiares, como as nossas avenidas, a nossa paisagem, lugares até prosaicos como hoje como o Caldinho, que é uma coisa de São José, ou seja, são formas de encontro que estão, de certa forma, permeados aí por uma população que se encontra, que se forma a partir da indústria. A arquitetura modernista de São José é praticamente a identidade que a cidade passou a ter, ou está na origem da identidade que a cidade passou a ter a partir da década de 50. E o CTA é o marco inicial dessa grande reviravolta na história de São José, ao lado da Tecelagem Paraíba, que já tem obras de arquitetos famosos já na época, no final da década de 40, Rino Leve e o Burle Marx depois, e o CTA a partir de 47 com Oscar Niemeyer. O CTA é de 46, 47, antes de Brasília, e o CTA tem uma particularidade. Oscar Niemeyer fez o projeto paisagístico, o projeto urbanístico e o projeto dos edifícios. Ele não fez isso em Brasília. Brasília, o projeto urbanístico é do Lúcio Costa, ele fez os edifícios. Aqui nós temos um Niemeyer inteiro e a Dutra, que marcam essa nova fase da história de São José. O êxodo rural, urbano, está diretamente vinculado ao fenômeno da industrialização no Brasil. E, particularmente, São José, ela vai se industrializar em função dessa proximidade com São Paulo, Rio, a Dutra, né? E vai receber pessoas, moradores dos mais diferentes lugares do Brasil em função das indústrias que se instalam. Essa dinâmica populacional vai, de fato, ser até uma característica de São José, por ser muito dinâmica. Inclusive, aqui na região se fala, né, que São José é uma cidade de forasteiros e que aqui, diferente das outras cidades, você não tem, vamos chamar assim, um certo conservadorismo local, famílias tradicionais, né? Ou seja, você chega em algumas cidades, realmente a primeira coisa que te pedem é o seguinte: qual que é o seu sobrenome, de que família você é. Aqui em São José ninguém pergunta por isso, porque todo mundo veio de algum lugar em algum momento. A indústria vai imprimir na imagem de São José uma imagem muito peculiar dentro do próprio campo industrial. As indústrias que virão para São José não são quaisquer no sentido das técnicas e o que produzem, a começar pelo próprio CTA, que vai produzir inteligência, ou seja, engenheiros, que vão depois ser a base da Embraer, do INPE, e aí se desenvolve em São José um setor específico da indústria brasileira, da indústria metalúrgica brasileira, que é a indústria destinada a aviões, né? E a defesa. A partir daí são os próprios técnicos e os próprios operários desse setor mais afeitos a estudar, né? Ou seja, a formação profissional, ao tipo até de lazer, né? De gosto, e isso de consumo, de relação com outros centros nacionais ou internacionais. Isso vai, de certa forma, mesmo no âmbito das indústrias, de cidades industriais como do ABC, que colaboram, né, com uma formação de uma cultura muito particular de cada região. E aqui é o lugar do avião, aqui é o lugar do INPE, aqui é o lugar da inteligência, vamos chamar assim, aplicada principalmente à indústria, não só ligada à aeronáutica, mas também a outros setores, como o farmacêutico, como a própria tecelagem, que não é qualquer tecelagem, que vai se associar à arte moderna, né, ao Burle Marx, por exemplo. Então, forma-se em São José aquilo que chamaríamos hoje de um rugby, né? Ou seja, um cluster, algo muito peculiar no cenário industrial de São Paulo.
As cabeças pensantes, ou seja, a capacidade técnica dos habitantes, ela tem inclusive se diversificado. A formação técnica está no DNA de São José. Eu citaria aqui a ETEC, a famosa Escola Técnica de São José, que tal como o ITA também produzia um grande fluxo de jovens para São José, ao lado da FVE, a Fundação Vale Paraibana de Ensino, que é a origem da Univap, que também teve um curso de arquitetura na década de 70. Enfim, São José sempre foi uma cidade de estudantes. E é um traço fundamental da formação de São José, a qualidade de ensino. Desde a década de 70, o ensino municipal é de altíssimo nível, as escolas básicas, conjunto bem harmonioso. Poderia ser melhor se tivéssemos um conjunto de universidades dedicadas às ciências humanas, às artes. As artes não são o contrário da técnica, pelo contrário, hoje técnica e arte se fundem, principalmente em função da informática, da microinformática. Acho que São José pode evoluir muito nesse campo. E São José continua atraindo cérebros e agora é para esse setor. Por incrível que pareça, São José é mais área rural do que área industrial e urbana. Por incrível que pareça, boa parte do território de São José está na Serra da Mantiqueira, onde está a antiga Buquira, hoje Monteiro Lobato, desde 48, mas era um distrito de São José, e o nosso São Francisco Xavier, que está num lugar que é maravilhoso. Com a agroecologia, com a importância dos produtos orgânicos, e principalmente com uma vocação da agricultura no Vale, que é de pequenos produtores. Aqui não dá para plantar soja, ainda bem, aqui não dá para plantar milho em grandes extensões, aqui dá para plantar alimentos, E eu acho que essa é a grande tendência e é para cá, para esse setor que está se dirigindo os cérebros hoje. São José também se destaca na área ambiental. As lutas que tivemos desde a década de 90 pelos movimentos preservacionistas deixaram profunda marca em São José. São José não tem mineração de areia, é um dos municípios que conseguiu preservar o Rio Paraíba, a despeito dos vizinhos, Caçapava e Jacareí. É um município que tem grandes áreas preservadas, como o Parque do Banhado, áreas estaduais e áreas municipais. E hoje também, graças ao plano diretor, nós temos áreas inteiras já identificadas como de interesse ambiental, como o Cerrado. Por sinal, de onde vem o campus do nome de São José. Esse bioma ocorre em São José, em Taubaté, em vários lugares, e constitui uma preciosidade que está associado ao grande cisão que tivemos na formação do continente. É a savana africana que ficou parte na África e parte veio para cá. Isso foi estudado pelo Paulo Vanzolini e pelo Aziz Absaber, que chama-se Teoria do Refúgio, que explica, que consegue explicar por que no meio da Mata Atlântica nós temos cerrado. Então, São José está num encontro de rio, ou seja, uma bacia sedimentar formidável, que é o Rio Paraíba e a sua várzea, que é onde está o banhado. São José tem essas colinas, tanto da Serra da Mantiqueira como da Serra do Mar, que estão boa parte preservadas graças à agricultura familiar e à pequena propriedade. E essa passa a ser a grande indústria, vamos chamar assim, que é a indústria ambiental. Vamos falar de negócios, vamos falar de preservação na área ambiental, que começa tornando sustentável através de produção de alimentos, que sempre aconteceu no banhado. Ali foi sempre lugar de produção de verduras, de hortifruti, e essa produção é fundamental que ela se dê na cidade, porque você já diminui um aspecto do preço gigante, que é o transporte. Então, a produção agrícola, ela tende cada vez mais a se concentrar nas áreas urbanas. Já se fala de fazendas verticais, de hortas urbanas. Esse é o futuro realmente
de uma cidade sustentável, né? Começa por produção de alimentos. Olha, é uma grande questão a preservação do patrimônio industrial. Nós temos um patrimônio industrial bem diversificado. Temos desde indústrias particulares que se tornaram shoppings, como o famoso Center Valley, que apropriou-se, né, da antiga Ericsson, projeto também do Oscar Niemeyer, a antiga Alpargatas, onde nasceu simplesmente a Havaiana, é hoje o Vale Sul. Outros edifícios que também devem merecer essa preocupação, como a Ródia, que é a nossa primeira indústria, a Tecelagem Paraíba, que também era uma área privada, que tornou-se uma área pública, que hoje é o Parque da Cidade, que envolve várias obras. Mas tem obras ainda da Tecelagem Paraíba, como a usina de leite, que está em ruína, está em mãos de particulares. De fato, você tem um processo de descaracterização, atualização desses edifícios ou transformação em outros usos. Eis aí a importância de um profissional habilitado para que faça a atualização dos edifícios sem comprometer a linguagem original dos edifícios, que de fato é um patrimônio, uma identidade que está na paisagem urbana de São José, o protagonismo dos edifícios industriais. E nós temos verdadeiras pérolas, às vezes edifícios até às vezes bastante singelo, como uma caixa d'água. Ali tem toda uma arte da arquitetura industrial que valeria a pena ser visto com mais carinho pelos órgãos de preservação, que já tem um trabalho hercúleo, é verdade, mas nós poderíamos realmente transformar o patrimônio industrial num elemento declarado, né, da identidade de São José.